ただいまより安中延泰先生により吉祥講演をしていただきます。皆さん静かにお聞きください。先生、よろしくお願いします。皆様おはようございます。Bom dia a todos。ちょっと風邪ひいていて、咳が出ますのであまり、声が、出ないかもしれんけど、少しの間、話をさせていただきたいと思います。Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos a esse 29º Congresso de Senhores Budistas aqui em Pacaembu, no Templo de Pacaembu. Estou meio gripado, com tosse, e talvez seja um pouco difícil de ouvir, mas gostaria da paciência de todos para poder falar um pouco durante uma hora sobre o significado da gente realizar um congresso como esse, falar um pouco sobre o ensinamento do Shakansama, do Buda, e também o ensinamento de Shinran Shonin, né, que é o nosso fundador da escola Jodo Shinshu. Esse ano, diferente dos outros congressos de senhores budistas, a gente tem também a participação das crianças, né, junto com os senhores, a família. É uma coisa muito boa de estar se realizando, né? Pacaembu, ao falarmos de Pacaembu, a primeira coisa que lembra, pelo menos eu, do estádio de Pacaembu, que é o estádio do nosso time do coração, que é o Corinthians. Essa região de Pacaembu se chama Alta Paulista, né? É uma região que se originou da rede ferroviária, né? E foi colonizada na primeira metade do século XX pelos italianos e pelos japoneses, né? Para falar a verdade, meu pai, quando chegou do Japão, na década de 1930 mais ou menos, o primeiro lugar que a família dele chegou foi em Veracruz. Veracruz é uma cidade próxima daqui, né? E essa região de Alta Paulista é importante porque a cultura do café, né? Muita gente, os primeiros imigrantes, cultivavam o café nessa região de Alta Paulista. Ainda hoje tem um pouco de cultivo do café, né? Mas
meu pai, quando chegou no Japão, ele passou por Veracruz, essa região. Depois ele mudou para o norte do Paraná, né? Hoje o Congresso de Senhores Budistas, como está aqui no cartaz, juntos com Buda Amida, e o slogan vamos juntos ao Oterá. O Oterá, para todos nós, é um ponto de referência muito importante na nossa vida, né? Como é importante a gente ter um ponto de referência durante a nossa vida, né? A gente pode ter como um exemplo, um modelo na nossa família, por exemplo, né? Nosso pai, nossa mãe, ou algum tio, ou algum avô, né? Mas é sempre bom na nossa vida a gente ter um exemplo, um modelo, né? A maioria dos templos budistas, como esse aqui, foram construídos há mais ou menos 60 anos atrás, né? Esse templo de Pacaembu deve ter mais ou menos 65 anos também, né? E a maioria dos templos que a gente tem no Brasil tem mais ou menos essa idade, né? Se a gente for lembrar que a imigração japonesa começou há 100 anos atrás, a gente vai perceber que os primeiros 40 anos não haviam templos budistas, né? Os imigrantes costumavam se reunir em algumas casas, né? Ou mesmo nas suas próprias casas, para poder rezar, para poder colocar o seu altar budista, né? Cada um de vocês, ou nas famílias, nas suas casas, deve ter o seu Butsudan, né, o oratório budista, né? Esse oratório budista, quando ainda não tinha o Terá, né, o templo budista, cumpriu essa função, né, de ser o lugar onde os imigrantes podiam rezar, né? A gente tem que lembrar que os primeiros imigrantes, quando chegaram aqui, encontraram um ambiente totalmente diferente do que eles estavam acostumados no seu país, né, no Japão. E aí, chegando aqui, como não havia templos nem lugar para eles se reunirem, eles costumavam rezar nas suas próprias casas, né? Eu mesmo, na minha família, eu tinha como exemplo meu pai, né? A gente não tinha templo na minha cidade. Eu nasci em Mandaguari, que é uma cidade próxima de Maringá. Então o Oterá ficava um pouco distante da minha cidade, né? Mas na minha família, felizmente, né, meu pai cultivava o hábito, né, de depois de trabalhar na roça, na lavoura, né, no cafezal, chegar no final do dia, ele juntar os seus filhos diante do Butsudan e poder rezar, né, diante do Butsudan. Então esse hábito que ele cultivou dentro da família, para mim foi muito importante, até para eu querer me tornar um monge, né, um obosan. Graças a esse exemplo dele, né, que na verdade eu tive esse contato, essa oportunidade de poder estudar o budismo, né? Então, para mim, esses exemplos dos nossos pioneiros, nossos predecessores, né, que foram muito importantes
para eu poder vir a frequentar o Oterá. E eu acho que também para a maioria dos senhores aqui presentes. Por isso é tão importante, mesmo hoje, a gente cultivar esse ato de poder rezar diante do Buda em casa, né, todos os dias, e eventualmente, né, algumas vezes poder ir ao Oterá para rezar junto com a família. E hoje, felizmente, a gente pode ver que a família toda, né, está reunida para poder vir ao Oterá. Esse é o maior sentido hoje da gente estar se reunindo, né? Eu queria começar contando uma historinha que o Buda Sakyamuni, o Shaka-sama, teria contado aos seus discípulos, né? Certa vez havia um pássaro muito inteligente, muito esperto, chamava Mozo, né? Esse mozo, esse pássaro, ele era diferente dos outros pássaros porque ele tinha a habilidade, né, de fazer buracos no tronco da árvore, né, com seu bico, e guardar comida para quando o inverno, a época do frio chegava, né? E aí ele podia guardar o alimento durante a época fria. Só que esse mozo, ele tinha o único defeito de quando guardava o seu alimento no tronco da árvore, ele, para poder ter uma referência, né, de onde guardou o alimento, ele guardava na memória a forma da nuvem que passava no momento em que ele guardava o alimento no tronco da árvore. Logicamente, né, essa forma da nuvem, ela desaparece, né? Então, depois que ele guardava o alimento, ele nunca encontrava a árvore que ele guardou o alimento, porque a nuvem que ele tinha como referência acabava desaparecendo, né? Essa história do Buda Sakyamuni nos faz pensar sobre a nossa própria vida, né? De que às vezes a gente usa como referência na nossa vida, né? A gente se apega, a gente tem alguns apegos na nossa vida, mas só que essas coisas às quais nós nos apegamos, elas desaparecem, né? Quando a gente vê, quando a gente percebe, aquilo que a gente tinha como referência acaba desaparecendo, né? Isso é o que nós chamamos no budismo de transitoriedade, impermanência, né? Mujō, né? De que as coisas nesse mundo sempre estão em constante mudança, e que a gente não deveria, né, se apegar às coisas que desaparecem, mas sim se apegar àquilo que realmente é permanente, aquilo que está sempre, existe para sempre, né? Que não é efêmero, que não é transitório, né? Mas isso é muito difícil, né? Em contraposição a essa historinha, existe uma outra história sobre um discípulo do Buda. Ele chamava Churapantaka, né? Esse Churapantaka, ele era desenhado, né? Ele era caçoado por outros discípulos porque ele não tinha uma memória muito boa. Ele se esquecia muito fácil das coisas, né? Tanto que dizem uma lenda que no lugar onde ele foi enterrado surge uma planta chamada Myoga, né?
vocês já comeram miogá alguma vez? Não se fala que quando a gente come miogá, a gente fica meio esquecido, né? Então, vem desse discípulo, né? Que no túmulo dele disse que surgiu o miogá, né? E se comeu o miogá, a gente acaba se esquecendo das coisas, né? Por isso, havia esse discípulo chamado Chudapantaka, né? Que todos achavam que ele não era muito inteligente em comparação com os outros, né? Mas só que o Buda, o seu mestre, não achava isso dele, né? Ele achava que ele acreditava no Chudapantaka também, que ele tinha algumas habilidades, né? E aí o Shaka-sama, vendo que o Chudapantaka ele sofria muito, né, por essa limitação dele, e foi consultar o Buda, né, para saber o que ele podia fazer, né? Aí o Buda então entregou para esse Chudapantaka, entregou uma vassoura, né, e falou para ele assim, que ele deveria varrer, né, o mosteiro onde eles faziam a prática, né? E disse para ele assim, varrendo o chão todo dia, ele deveria repetir as seguintes palavras, né? Varrerei o pó, eliminarei a sujeira, né? Varrerei o pó, eliminarei a sujeira. Em japonês Shiri o hanao akao no zoko, né? Então assim ele fez, né? O Chudapantaka aceitou essa incumbência, essa missão do Buda, né? E foi lá todo dia ele varrer o chão do mosteiro, né? E enquanto varria, ele sempre repetia essas palavras, né? Aí depois de varrer muito tempo, vários dias, vários meses, né? Chegou um dia em que ele parou e, com a vassoura na mão, pensou assim, né? Eu varro, mas por mais que eu varresse o chão, sempre a sujeira, a poeira, né, acabava se acumulando no chão, né? Mesmo que eu não varresse ou varresse, sempre essa poeira acabava se acumulando, né? E aí ele pensou, assim também é o meu coração, né? Que ele também deveria limpar a sujeira, né, a poeira que surge no coração dele. E assim ele se iluminou, né? Com essa simples tarefa que o Buda entregou para ele, né? Ele percebeu, né, a importância da gente ser persistente, né? Poder ter uma disciplina, poder fazer uma tarefa todos os dias, né? E que essa sujeira que ele tanto varria no chão também aparecia no nosso próprio coração, né? E por isso a gente deveria nunca deixar de fazer as coisas com persistência, né? Eu contei essas duas historinhas para a gente poder comparar, né? O pássaro que tinha uma habilidade com a qual ele nasceu, mas só que ele tinha um defeito, né? Que era não ter uma referência na sua vida, né? E sem essa referência ele não conseguia passar o inverno sem comida, enquanto que esse discípulo do Buda, apesar de ele ser tão esquecido, né, não ter uma inteligência como os outros, ele teve o Buda
que lhe ensinou, né, um caminho, né? E seguindo esse caminho que o Buda ensinou para ele, ele conseguiu se iluminar, né? Para mostrar o quanto, né, por mais que a gente tenha habilidades, né, se a gente não tiver um ponto de referência, um exemplo, e também da nossa parte, né, o esforço, a disciplina, né, a gente nunca vai chegar a um objetivo, né? E para mostrar do quanto, né, esse esforço é importante na nossa vida e poder encontrar um exemplo, um modelo, né? E seguindo esse exemplo, esse modelo, a gente vai encontrar algum sentido na nossa vida, né? Isso se aplica também, né, a gente terá, né, como um lugar onde a gente pode frequentar, a gente ter um monge, né, um sensei como referência que pode nos ensinar, né, o caminho que a gente deve seguir na nossa vida, né, e ter esses exemplos na nossa vida, né? Uma outra coisa que a gente pode tirar dessas duas histórias é que a gente não precisa se lamentar por aquilo que a gente não é ou não tem, né? E sim que a gente deve começar por aquilo que a gente tem condições de fazer, né? O Churapataka, esse discípulo, mesmo sendo mais limitado que os outros, né, ele conseguiu fazer uma grande obra a partir do esforço de cada dia, das pequenas atitudes do seu dia a dia, né? Havia uma outra história também que o Buda contou, que certa vez num pequeno vilarejo, havia um rico mercador, uma pessoa muito rica, né? Mas só que ele era muito, digamos assim, muito imediatista, né? Queria as coisas muito rápido. E aí, certa vez, andando pela rua, ele viu um prédio de 3 metros, um prédio grande, né? E aí, ele, muito ambicioso, ele também quis ter um prédio igual, né? E aí ele chamou um carpinteiro, né, um pedreiro, e pediu para ele que fizesse um prédio igualzinho para ele, né, um prédio de 3 andares. E aí o carpinteiro foi lá, então começou a sua obra, e logicamente para poder fazer um prédio de 3 andares, a gente tem que começar pela fundação, né, pelo primeiro andar, né? Aí eles estavam construindo o primeiro andar, a fundação do prédio. E aí esse rico mercador chegou para ver a obra, né? E ele ficou muito bravo com o carpinteiro. E ele reclamou assim para o carpinteiro: olha, eu pedi um prédio de 3 andares e aqui só tem um prédio de uma casa com 1 andar só, né? Eu quero logo que você me construa um prédio de 3 andares logo. Só que esse rico mercador, né, não sabia, né, que para poder construir um prédio de 3 andares, primeiro tem que começar pela sua fundação, né? E aí ficou muito bravo com esse carpinteiro, né? E aí, diante da pressa desse rico mercador, ele acabou construindo um prédio de 3 andares, sem porta, sem janela, apenas com 3 andares, né? E aí esse rico mercador acabou ficando com um prédio de 3 andares, mas sem poder entrar no seu prédio de 3 andares. É isso para mostrar de que as coisas não acontecem de uma hora para outra, né? Sempre tem que ter, mesmo na nossa vida, né, uma fundação, né, uma base muito estruturada para a gente poder construir a nossa própria
vida, né? Às vezes a gente esquece disso, a gente é muito imediatista, quer construir logo um prédio de 3, 4 andares sem ter uma base muito sólida, uma fundação muito sólida. Sem essa base, o próprio prédio acaba ruindo, né? Acaba desabando. A gente está aqui hoje num templo budista, mas por aí, pelo mundo afora, podem ter várias religiões, né? E existem religiões e religiões. Por isso é tão importante sim ter uma referência assim. Mas a gente também precisa diferenciar o que é uma religião verdadeira do que é uma religião falsa, né? Às vezes, seguindo uma religião falsa, a gente pode acabar indo por um caminho não muito feliz, né? Felizmente, a gente pôde encontrar, né, com o ensinamento verdadeiro do Shinran Shonin, que nos mostra o caminho certo a seguir durante a vida. Para a gente poder ilustrar um pouco o que é essa diferença de uma religião verdadeira de uma religião falsa, a gente pode pensar que só aquele que se deu conta de que está perdido, desorientado, né, a gente só vai procurar buscar uma religião muitas vezes quando está desorientado, né? Só que como a gente vai diferenciar uma religião falsa de uma religião verdadeira, né? Dizem que os joalheiros, né, aqueles que mexem com joias, né, existem muitas pedras preciosas, né? E às vezes é muito difícil diferenciar o que é uma joia verdadeira de uma joia falsa, né? E como que os joalheiros fazem para diferenciar o que é um anel, por exemplo, né, verdadeiro do que é um anel falso, né? Dizem que os joalheiros, para diferenciar uma joia falsa de uma verdadeira, eles falam que é preciso ver o que é verdadeiro, chegar a conhecer o que é uma joia verdadeira, né, e cultivar o hábito de observar a joia verdadeira, para quando for observar uma joia falsa, saber que é uma joia falsa, né? Então, aquele que não encontrou com uma joia verdadeira sempre vai achar que a joia falsa é uma joia verdadeira, né? Então, para a gente saber, não perceber então como é importante a gente encontrar com aquilo que é verdadeiro, né? Encontrando com aquilo que é verdadeiro, a gente vai saber o que é falso, né? Quando a gente entra numa religião, todas as religiões dizem que dizem para a gente fazer o bem, né, e deixar de fazer o mal, né? Isso é comum para qualquer religião, né? Mesmo o budismo também fala isso, né? Que a gente tem que fazer o bem e deixar de fazer o mal. O budismo não deixa de falar também isso, né? Só que a diferença no budismo é o quanto é difícil, né, a gente cultivar esse hábito de tentar fazer o bem e evitar o mal. Às vezes, por mais que a gente queira fazer o bem, a gente não consegue fazer o bem
e acabar fazendo aquilo que a gente não gostaria de fazer, né? Assim é a nossa natureza humana, assim é a nossa condição tão falha, tão limitada do ser humano. Assim somos nós, né? A gente não consegue 100% todos os minutos da nossa vida fazer somente o bem, né? E evitar o mal, né? Por isso mesmo é que existe o budismo. No budismo fala-se em karma. Vocês já ouviram falar nessa palavra karma? Karma quer dizer no budismo ação, né? Tudo que a gente faz no corpo, na fala e no pensamento, né? Tudo que a gente fala, tudo que a gente reage com o corpo e tudo que a gente pensa é um karma, é uma ação que a gente faz, né? E tudo que a gente faz produz um efeito. A gente na verdade, consequência, efeito daquilo que a gente fez no passado, e tudo que a gente vier a fazer hoje, agora, a gente vai colher o fruto disso no futuro, né? Mas se a gente não consegue fazer somente o bem e nem consegue evitar o mal, como que a gente pode ser salvo então? A gente não é um Buda, né? Não somos nem bons nem maus, mas apenas seres humanos. O Buda, ele não julga a gente, né? Ele vê a gente como a gente com as nossas limitações, com as nossas imperfeições, da maneira como a gente é. Às vezes fraco, às vezes forte, mas seres humanos. A gente pensa que é muito forte, né? Mas quando acontece uma dificuldade na nossa vida, a gente se sente muito vulnerável. E nessas horas difíceis é que a gente é testado. E muitas vezes a gente acaba recorrendo a uma ajuda divina, né? Algumas superstições também. Eu esse ano completei 41 anos de idade, né? E aí quando eu fiz aniversário, alguns amigos, alguns familiares chegaram a lembrar para mim de que 41 é véspera de 42, que é um ano crítico que existe uma crença dos japoneses que algumas idades durante a vida são meio problemáticas, né? Tipo 19 anos, 25 anos, 33 anos e 42 anos. Mas isso é só um trocadilho com o som dos números em japonês, né? Em 42, em japonês Yonjuni, mas pode se ler Shini, né? Que lembra morte, né? Então, muita gente que chega aos 42, né? Ficam mais suscetíveis a, né? Poder ter uma doença ou vir a encontrar com um acidente, né? Então muita gente fala que a gente quando chegar aos 42 deve fazer uma reza especial, né, pro Kami-sama ou仏様, para que nada aconteça durante esse período, né? Um ano antes, um ano depois dos 42 anos de idade. Estou vendo que muita gente ainda não chegou aos 42, né? Mas uma hora a gente chega, né?
Mas só que isso é uma crença supersticiosa do japonês, né? O japonês gosta de ter muita superstição, né? Mas só que Jodo Shinshu, nossa escola budista, não acredita muito em superstição, né? Essas superstições, na verdade, falam da nossa fraqueza como ser humano, da nossa fragilidade, né? E do quanto a gente acaba suscetível a essas crenças supersticiosas quando a gente se depara com uma dificuldade na nossa vida, né? Não é necessário fazer uma reza especial quando chega a essa idade, né? A gente está suscetível à morte desde o momento em que a gente nasce. A gente pode morrer com 10, 20, 30, 40 anos, ou até com 90 anos. A gente nunca sabe o momento do nosso fim. A gente tenta se preparar para o nosso fim, mas na verdade nunca a gente vai estar preparado, né? A gente apenas tem de aproveitar essa vida enquanto a gente pode vivê-la, né? E enquanto a gente puder viver, que a gente possa ouvir o ensinamento do Shaka-sama, que esse ensinamento possa servir como um norte na nossa vida, né? Shinan Shonin, a gente não falou até agora em Shinan Shonin. Quem foi Shinan Shonin? Shinan Shonin foi o fundador da escola que a gente segue, que é Jodo Shinshu, né? A verdadeira escola do Shinbudismo da Terra Pura, né? Shinan Shonin, ele dizia que existem coisas na nossa vida que a gente não consegue mudar, né? Que são essas coisas do nosso karma, né? E outras que acontecem na nossa vida que são imprevisíveis, né? Então existem as coisas que a gente não consegue mudar, que é as nossas fraquezas, as nossas limitações, mas também existem coisas que a gente não prevê, que acontecem, né? E que a gente está suscetível a essas mudanças que acontecem, né? E Shinan Shonin chama nós, seres humanos, de Bonbunin. O que é esse Bonbunin? Quando a gente fala em Bonbunin, são seres como nós, seres humanos, que carecem de sabedoria e são cheios de paixões egocêntricas. Assim, Shinan Shonin define o ser humano, né? Que não temos sabedoria, a gente não é sábio e vive apegado a essas paixões, a esses onnos, né, em japonês. Sem essas paixões a gente não consegue viver. E como a gente não tem sabedoria, a gente acaba se tornando escravo dessas paixões, desses desejos egocêntricos, né? Na verdade, se tornar Buda, né, se iluminar, é justamente tornar-se livre dessas paixões, desses desejos, né? Mas só que Shinan Shonin admitia que nessa vida, como ser humano, é muito difícil a gente se iluminar e se tornar um Buda, né? E por isso mesmo, né, é que existiria o Buda-Mita. Aí é que entra o Buda-Mita, né? Essa imagem que a gente reverencia, né, é a imagem do Buda Amida. Não é do Buda Shakyamuni, né? Não é o Shaka-sama, né? Aqui é o Buda Amida, Amida-sama, né? Então, justamente por a gente ser assim, seres humanos carentes de sabedoria, e por sermos tão cheios de paixões, tão cheios de Bonnon, é que existe o Buda-Mita, para salvar seres como nós, né? Por sermos assim, é que existe a compaixão do Buda-Mita.
que nos abraça, que nos acolhe da maneira como a gente é, né? E faz com que a gente possa se iluminar buscando a terra pura. O que é a terra pura? Terra pura seria o local, o lugar que o Buda Amida construiu para que a gente viesse a nascer depois de morrer, né? Depois de deixar essa existência como um ser humano, a gente viria a nascer nessa terra pura para poder se iluminar, poder se tornar um Buda, né? Então, justamente pelo Buda saber como a gente é que ele construiu essa terra pura para que a gente tivesse um lugar para nascer. Como que a gente vem a nascer nessa terra pura? Apenas recitando Namo Amida Butsu, em sinal de agradecimento por ele ter garantido a nossa salvação nessa terra pura, né? Então, Namo Amida Butsu é um sinal de que o Buda chegou até a mim, né? A compaixão do Buda, esse coração compassivo, né? Essa sabedoria do Buda chegou até a mim, e eu, em sinal de agradecimento, recito Namo Amida Butsu, percebendo, né? Se dando conta de que essa salvação foi ele, o Buda Amida, que garantiu para mim, né? Isso é o que diferencia, né, do Oloshenshu de outras religiões. A gente não precisa se apegar a superstições, a crenças, né? Não precisa pedir ao Buda que ele venha a satisfazer uma vontade nossa, né? Apenas que a gente viva a nossa vida como ser humano, da forma como a gente é, né? Que quando a gente chegar a nossa hora, a gente vai poder vir a nascer nessa terra pura, né? E encontrar com aqueles que já se foram, né? Eu já não tenho meu pai e minha mãe, né? Meus pais já faleceram, e com certeza, né? Eles foram lá nascer nessa terra pura, e quando eu morrer também, eu vou poder reencontrar com os meus pais nessa terra pura, né? Então, esse Namo Amida Butsu que a gente recita tanto, né, é a prova, né, é a certeza de que esse chamado, né, essa compaixão do Buda chegou até a mim. Por isso, não há o que temer, não há o que se arrepender, né? Não há por que se arrepender, né? Tudo vale a pena, né? Essa vida existe para ser vivida, né? Que a gente possa vivê-la intensamente, da melhor forma possível, né? Que depois dessa vida a gente tem que deixar nas mãos do Buda. Então, esses nossos sofrimentos, essas nossas angústias, as nossas dificuldades, as nossas limitações, às vezes nossas iras, né, nossas invejas, nossas ignorâncias, nossas falhas, né? Tudo isso não é nenhum empecilho, nenhum obstáculo para o Buda Amida poder me salvar. Pelo contrário, né? Justamente por a gente ser assim, é que o Buda Amida quer nos salvar e fazer a gente nascer nessa terra. Ele nos aceita da forma como a gente é e nos abraça e jamais vai nos abandonar. E ele não descansa enquanto a gente se libertar dessas nossas paixões egocêntricas. Para finalizar, gostaria de ler um poema
Eu não sei bem o autor desse poema, né? Mas diz mais ou menos o seguinte: somente ao despertar, o bebê percebe que durante toda a noite havia a proteção do colo da mãe. Somente ao despertar, o bebê percebe que durante toda a noite havia a proteção do colo da mãe. Em japonês é mais ou menos o seguinte: Samete nochi, soba ni iru to omou na yo, yoi kara mamoru haha ga temakura. Samete nochi, soba ni iru to omou na yo, yoi kara mamoru haha ga temakura. Ou seja, quando o bebê acorda do seu sono tranquilo, ele só vai perceber depois, né, que acordou, que havia o colo da mãe protegendo, né, durante toda a noite, para que ele pudesse dormir tranquilamente. Assim é nosso despertar também, né? Enquanto a gente está no nosso sono tranquilo, se ocupado com as nossas paixões, né, com a nossa ignorância, enquanto a gente não percebe, na verdade, havia essa compaixão, né, terna, como se fosse um colo da mãe, protegendo a gente, para que a gente, quando acordasse para essa proteção do Buda, né, a gente percebesse que durante todo o tempo havia essa proteção, essa compaixão do Buda nos protegendo. Que dádiva, que alegria, que graça, né? Que gratidão poder a gente perceber essa compaixão do Buda, né? Então, essa luz da sabedoria do Buda ilumina igualmente a todos, seja bons ou maus, mas somente aqueles que perceberem e aceitarem essa compaixão, né, e podem confiar nessa compaixão do Buda, é que recitam o Nembutsu, Namo Amida Butsu, né? Então, na verdade, a gente recita Namo Amida Butsu quando percebe essa compaixão, essa ação, essa força do Buda agindo sobre mim. Quando a gente percebe e se dá conta dessa ação que o Buda trabalha, que está agindo sobre mim, é que a gente recita Namo Amida Butsu. Esse Namo Amida Butsu não é algo que eu estou recitando por mim mesmo. Esse Namo Amida Butsu na verdade, é o Buda agindo sobre mim. Chegou até mim e eu recito em sinal de agradecimento, né? Assim como, igualmente, como essa criança, né, que despertou do seu sono e percebe que estava dormindo no colo da mãe. Antes mesmo da criança perceber, né, havia o colo dessa mãe protegendo. Para encerrar, eu queria só agradecer essa oportunidade que me foi dada de poder falar para todos vocês nesse congresso de senhores budistas, desejando que o Oterá, né, esse ensinamento tão valioso, tão precioso do仏様, de Shinan Shonin, possa ser um referencial, um modelo, um exemplo na vida de cada um de vocês, para que a gente possa ter uma vida o mais tranquilo possível, né? Sempre a gente vai encontrar com turbulências na nossa vida, né? Mas sempre que a gente tenha um ensinamento Oterá, né? Um ensinamento do Oterá, um ensinamento do Buda como uma referência para a gente poder superar essas dificuldades que venham acontecer na nossa vida. Muito obrigado pela atenção de todos. Domo arigatou gozaimashita. Sensei, どうも
聴講演を終わります。先生のご退場です。拍手でお送りください。Obrigado, Reverendo Entai Yasunaka, pelas belas palestras. Muito obrigado.